Meus queridos, acabei de descobrir quem são os verdadeiros culpados pelo coronavírus. Descobri pela palavra de Deus. Olha só, Gálatas capítulo 6, verso de número 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem plantar, isso também colherá. E tem mais, espera aí só um instantinho. Deuteronômio 28, 15 diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidares em fazer todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. 2 Crônicas capítulo 6, verso 26. Ele diz: quando os céus se cerrarem e não houver chuva por terem pecado contra ti. E Lamentações capítulo 3, verso 39. Diz assim: por que nos queixamos da vida quando somos castigados por causa de nossos próprios pecados? Não precisa mais procurar o culpado pelo coronavírus. Foi ninguém que comeu morcego, cobra, jacaré, seja lá o que for. É o nosso pecado, meu pecado, teu pecado, que atraiu a ira de Deus sobre a terra, sobre o Brasil. O Brasil é um país que tem leis que vão totalmente contrário à palavra de Deus. Por exemplo, temos projeto de lei para aprovar casamento homossexual. Nós temos projeto de lei para aprovar o aborto. Nós temos projeto de lei para aprovar a venda a legalização da maconha, tá? Nós temos projeto de leis aí, meus irmãos, que nós temos leis nesse Brasil que são leis injustas, que são leis opressoras e que são leis que oprimem e que ultrapassam a palavra de Deus muitas vezes, algumas delas. Tem leis boas, claro, né? Mas tem leis que são ruins, ok? Tem leis que contrariam a palavra de Deus, que chegam até a ser imorais, pervertidas à luz da Bíblia, tá? O Brasil é o país da parada gay, querido. O Brasil é um país cheio de violência, cheio de corrupção, tá? Então, queridos, o culpado pelo coronavírus ter atingido o Brasil, ter chegado até o Brasil, somos nós, os nossos próprios pecados, tá? É o país do casa separa, taxa de divórcio no Brasil, meu irmão, é altíssima, inclusive dentro das próprias igrejas evangélicas. Nós temos pastores no segundo, terceiro casamento, nós temos cantores renomados no meio evangélico, diga isso à luz da palavra de Deus, segundo, terceiro, quarto, até quinto casamento, nós temos cantores, pastores, pregadores aí nos púlpitos das igrejas, meu irmão. Os jovens, a mocidade, a juventude brasileira, meu irmão, quase na sua totalidade, é uma juventude, meu irmão, que vive uma vida sexual ativa. Vive uma vida sexual ativa como se isso fosse normal. É um povo que junta, separa, Não estou mais nem preocupado no cartório e regularizar a situação diante das autoridades, diante das leis. É um país, meu irmão, que vem no decorrer dos anos, meus queridos, afundando na questão moral, na questão ética. É um país cuja população, em boa parte dela, que cobra honestidade dos seus políticos, que realmente muitos políticos do Brasil são corruptos mesmo, tá? E é uma população que cobra honestidade, mas boa parte dessa própria população é uma população corrupta. É uma população que muitas vezes se aproveita de um caminhão virado com um tipo de carga para saquear a carga, tá? Enfim, é uma população que muitas vezes falsifica documento, que falsifica argumentos para poder se dar bem em determinada situação, e que a igreja, tá? Que tem sido um dos principais promotores do pecado, porque pecado, querido, não é só isso aí que eu falei, não é só prática homossexual, venda, legalização de maconha, legalização de aborto, não é só isso não, querido. Pecado também é deturpar a palavra de Deus. Pecado também é ter a liberdade que nós temos aqui no Brasil para pregar o evangelho, meu irmão, e se aproveitar disso maliciosamente, tá? Para enriquecer, vendendo o dom de Deus, vendendo a palavra de Deus, negociando a palavra de Deus, fazendo da obra de Deus um grande empreendimento, que é isso que muitos pastores estão fazendo no Brasil. Pastores que estão riquíssimos, não porque são empresários, porque eu não tenho nada contra um pastor que é empresário, mas se utilizar da palavra de Deus, meu irmão, para enriquecer, isso é totalmente ilícito. Então, meu irmão, o mundo está sofrendo o que está, não só o Brasil, porque, infelizmente, a igreja que deveria ser sal, a igreja que deveria ser luz, sal e luz para essa terra, meu irmão,
está praticando também o pecado da apostasia, das heresias, meu irmão. O pecado da heresia é pecado tanto quanto a prostituição, tanto quanto o aborto, tanto quanto o assassinato, a violência. O pecado da heresia é pecado. E abandonar o vício, droga, prostituição, amém, glória a Deus, aleluia, e estão mergulhados na heresia, na apostasia, usando a palavra de Deus como uma mercadoria, abrindo igrejas como se fosse empresa, meu irmão. Isso é pecado. Por isso o Brasil e as nações estão sofrendo o que estão sofrendo. Não é culpa de quem comeu, meu irmão, morcego, cobra, seja lá o que for. A culpa é nossa. A culpa é da humanidade, é do ser humano. Aqui no Brasil, a culpa são nossa, brasileiros. Nossos pecados. Então, queridos, vai procurar quem é o culpado do coronavírus? Ainda estão procurando? Ai, vamos ver, foi alguém que comeu um morcego lá não sei onde. Não, querido, a Bíblia disse aqui, ó. De Deus não se zomba. O que o homem planta, ele colhe. Nação brasileira está colhendo o que plantou, meu irmão. Estamos colhendo o que plantamos. O Brasil está colhendo o que plantou. Profeta Jeremias, como você acabou de ver aqui, meu irmão. Sim, disse, por que nos queixamos nós quando somos afligidos por causa dos nossos próprios pecados? Querido, então nessa hora nós tínhamos mais é que reconhecer os nossos pecados. Nós tínhamos mais é que entender que essa praga chegou aqui no Brasil e que está só lá nas nações do mundo, porque são nações também corruptas e injustas e depravadas e pervertidas, tanto quanto o Brasil. É juízo de Deus por conta do pecado do homem. Esse é o culpado do coronavírus. O próprio homem, o próprio ser humano. A calamidade chegou, que caiu sobre todos nós, é juízo de Deus sobre a terra. Então, meus queridos, não precisa mais procurar culpado. A Bíblia já mostrou pra gente quem é. Somos nós, pecadores. Fazer o que agora, pastor Jadel? Se arrepender, buscar o Senhor de todo o coração, como disse aqui Salomão na sua oração, 2 Crônicas capítulo 6, quando vier a fome, a praga, a peste sobre o teu povo, por terem pecado contra ti, e eles se arrependerem e orarem a ti, ouve dos céus a sua oração e perdoa seus pecados. É isso que nós temos que fazer agora, querido. Eu peço a você para fazer isso na sua casa, tá? Ore, busca a Deus, peça misericórdia, clame pelo nosso presidente da república, que nesse momento tenho certeza que a carga que ele está assinando é muito pesada. Eu não estou falando isso porque é Bolsonaro, podia ser Lula, podia ser Dilma, podia ser Michel Temer, é o presidente da nação, merece nosso respeito. Então temos que orar por ele, temos que orar pelos governadores, temos que orar pelos prefeitos, pelas autoridades que legislam essa nação, pelo judiciário, o executivo, queridos, e pedir também para que a corrupção venha a ser banida do meio das nossas autoridades. E o que é que tem que fazer agora? Se arrepender, se converter, se voltar para Deus, reconhecer que estamos errados, reconhecer que estamos em pecado, reconhecer que realmente nos distanciamos de Deus e nos voltar. Que os políticos têm que fazer é rever as leis e colocar leis justas e honestas, tá? Deixar de oprimir o povo. Tem que tirar essas leis que ultrapassam a palavra de Deus, que chegam a ser abominação, tá? Que a igreja tem que fazer é se converter de verdade, se quebrantar, parar de fazer show gospel, parar de fazer campanha gospel, parar desse misticismo sincrético, desses amuletos ungidos, que alguns são dados de graça para enganar o povo, né, a fé do povo, para iludir a fé do povo, aliás, e outros são vendidos a preço para arrecadar milhões. Então tem que parar com isso, pregar salvação, pregar arrependimento, pregar o reino de Deus à volta de Cristo, e sim, se arrepender, seguir os caminhos do Senhor. Porque senão, meu irmão, eu te digo uma coisa, a coisa só tende a piorar, porque Deus está lá no céu, nós estamos na terra, meu irmão, e Deus é o dono de tudo, Ele quem fez tudo isso. Nós estamos vendo aqui para Deus acabar com esse mundo aqui, ó, é no estalar de dedos. Então se arrependa, se converta, as autoridades revejam as leis, se arrependam, devolvam o dinheiro que vocês roubaram, os pastores parem de enriquecer ilicitamente com o dinheiro da igreja. Vamos se arrepender todo mundo, meu irmão. Volta para tua esposa, volta para o teu marido, abandona a prostituição, abandona os vícios, as drogas, abandona a imoralidade, a perversão, a perversidade, abandona o pecado. Se volta para Deus, claro, vamos errar, lógico, nós somos falhos. Mas uma coisa é a gente errar e viver lutando contra o pecado, outra coisa é se entregar deliberadamente ao pecado. Então, não precisa mais procurar o culpado pelo coronavírus. Foi ninguém que comeu morcego, cobra, jacaré, seja lá o que for. É o nosso pecado, o meu pecado, o teu pecado, que atraiu a ira de Deus sobre a terra, sobre o Brasil. Então, é tempo de arrependimento, é tempo de conversão.
E eu sei, meus irmãos, que alguns de vocês aí não gostam de mim. Mas eu não estou aqui, meu irmão, para agradar ninguém. Estou aqui para entregar a mensagem do Senhor. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça.